estamos tendo uma série sobre o segredo da felicidade, mostrando que a Bíblia já nos apresenta um povo de Deus feliz, contente, bem-aventurado por aquilo que Deus é, por quem Deus é, por aquilo que Ele fez por nós. E Ele nos conclama diante disso a vivermos então esta felicidade que já há em Deus. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é o texto de Deuteronômio. Abram lá em Deuteronômio, lá no penúltimo capítulo do livro, capítulo 33. Deuteronômio, capítulo 33. O que leva as pessoas a serem felizes? Quando você pergunta, talvez se você perguntar aí para 10 pessoas, você vai ter 10 respostas diferentes do que traz a felicidade para uma determinada pessoa. Alguns vão dizer que quando o time ganha, fica feliz. Se esse for o seu caso, o William está perdido, né? Faz tempo que você não encontra um pingo de felicidade. Alguns vão dizer que quando tem uma semana boa de trabalho e as coisas dão certo lá, principalmente vendedor, né? Vendedor, caminhoneiro. Assim, você pergunta para o caminhoneiro, o que estiver feliz? Ele falou assim, carregar, descarregar e carregar tudo no mesmo dia, porque daí é sinal que o dia foi muito bom, né? Ou vendedor, né? Quando eu fiz muitas vendas na semana, foi bom isso aí. Ou aqueles que gostam de uma popularidade na internet, né? Quando você tem muitos likes numa publicação que você fez, você vai toda feliz lá. Mas também quando tem muito dislike, né? Deprimido a semana toda. Mas talvez, você perguntar para um adolescente, né? Te deixa feliz? Provável que ele vai dizer, ó, quando aquela menina da escola, repara que eu existo, né? Como isso me deixa feliz, eu chego em casa, tudo diferente, assim, né? Isso é comum nas pessoas aí, quando eles não têm um real motivo para encontrar a sua felicidade. E o que Moisés vai mostrar aqui para a gente, nesta bênção que ele vai proferir ao povo, é o real motivo pelo qual o povo de Deus deveria, então, ser feliz. Na primeira mensagem, eu enfatizei que o reino de Deus é alegria, aquele texto de Romanos, para mostrar que o propósito, o plano de Deus era a felicidade e bem-estar do seu povo, desde o início. E Paulo vai enfatizar ali, o reino de Deus não é comida e bebida, mas o reino de Deus é alegria. E aí mostrando então como Deus tensionou que o reino dele fosse conhecido não só pela paz, pela justiça, mas também pela alegria. E a segunda mensagem então vai ser para mostrar o principal motivo pelo qual eu e você deveríamos ser felizes ou reconhecidos como um povo feliz diante de Deus, dos homens e de todos. O texto de Deuteronômio, capítulo 33, o penúltimo capítulo de todo o Pentateuco, é uma despedida, é uma bênção final de Moisés para o povo. Moisés escreveu toda a Torá, os 5 primeiros livros. Obviamente, capítulo 34, você vai ter uma nota sobre a morte dele. Nós cremos que não foi ele que escreveu, porque não somos espíritas. Então, obviamente, não foi ele que escreveu. Então, provavelmente, estamos diante aqui das últimas palavras de Moisés. E as últimas palavras dele o identificam como os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Moisés como esse novo pai também da nação de Israel, que profere bênçãos tal qual Jacó proferiu. As bênçãos que Jacó fala aos seus 12 filhos vão ser atualizadas e vão ser também proferidas agora por Moisés aqui neste capítulo 33, fazendo então essa ligação como um grande líder da nação de Israel, tal qual foram os patriarcas, especialmente Abraão, Isaac e Jacó. Embora as bênçãos mesmo desse capítulo ocupem o miolo, que nós não vamos analisar na mensagem de hoje. O que nós vamos fazer é olhar para o começo deste cântico que ele profere em louvor e agradecimento a Deus, e depois para o final. E o meio são as bênçãos para cada tribo. Depois, se você tiver curiosidade, você lê. Você vai ver algumas questões curiosas em relação às bênçãos proferidas a Jacó, por Jacó aos seus filhos. Por exemplo, não tem a tribo de Simeão aqui, nessa bênção. E muita gente fica tentando entender por que ele deixou Simeão de fora nas bênçãos. E aí tem alguns assuntos que são similares às bênçãos de Jacó e tem outros que são diferentes. E na verdade o que Moisés faz aqui, e os críticos gostam de pegar isso e dizer que não foi Moisés que escreveu porque eles não acreditam nessas coisas, é praticamente profetizar realmente algumas situações aqui. Porque o que ele diz sobre algumas tribos é aquilo que vai acontecer um tempo depois. Quando ele fala da situação que as tribos estão vivendo, não era a situação daquela época, mas ele já estava profetizando algo que as tribos iam passar depois. Ele cita povos aqui que vão ter depois contato com o povo de Israel, com determinadas tribos. Isso porque Moisés era também reconhecido como um grande profeta
dado por Deus, aquele que veio para fornecer a lei para o povo, mostrando a vontade de Deus para o seu povo. Então o que nós vamos fazer é olhar para o versículo 1 até o versículo 5 e depois do versículo 26 até o versículo 29. Então o texto diz assim, Deuteronômio 33, versículo 1. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o seio, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos, a teus pés todos eles se prostram, e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam juntamente com as tribos de Israel. Moisés inicia o seu cântico, e aqui a gente vai ver só como uma rápida introdução, e o foco maior vai estar no final do texto, mas dá para perceber que o que ele está fazendo aqui é recapitular aquilo que Deus fez para o povo. Moisés foi o autor, e no momento em que ele estava escrevendo Gênesis até Deuteronômio, o povo estava sendo liberto ali do Êxodo, né? Passando pelo Êxodo, liberto da escravidão. E Moisés, nessas últimas palavras, está lembrando então ao povo os feitos de Deus. Muito daquilo que o Mateus compartilhou com a gente aqui na ceia. Lembrando, lembra o que Deus fez por vocês. Deus é aquele libertador, aquele que os tirou do Egito, aquele que fez pelos povos o que nenhum outro desses chamados deuses capaz de fazer por nenhum povo. O Senhor é quem veio do Sinai. E aí, obviamente, como é um cântico de louvor, uma poesia, vai utilizar algumas expressões poéticas, como aquele que alvoreceu sobre eles desde o seio, resplandeceu desde o monte Parã. São todas expressões para dizer que o Senhor veio e interviu em relação ao seu povo. Ele veio e, de uma vez por todas, libertou o povo daquela escravidão que já durava 400 anos, passaram 430 anos lá no Egito. Veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Agora o versículo 3, Moisés vai enfatizar o que Deus fez e por que ele fez isso. Ele diz: certamente és tu que amas o povo. O Deus que ama é aquele então que demonstra esse amor, libertando o povo da escravidão. Aliás, se a gente olhar para Deuteronômio capítulo 7, é um dos capítulos que eu acho mais bonito em relação ao relacionamento de Deus com Israel, e isso vai ser repetido em Miqueias, em outros textos do Antigo Testamento. Deus fala: por que vocês acham que eu escolhi vocês? Por que vocês acham que eu libertei vocês? Vocês acham que eu escolhi vocês porque vocês eram o povo mais numeroso que existia aí? Na verdade, Deus chamou uma família para iniciar o povo, uma pessoa, Abraão, com a sua prole ali. Então vocês não eram os mais numerosos, na verdade vocês são quase insignificantes mesmo. Foram 70 pessoas que foram para o Egito, e de lá começou a proliferar, mas não foi por isso. Depois leia Deuteronômio capítulo 7. Deus vai dizer: foi porque eu decidi amar vocês. Foi por isso que eu salvei vocês. Foi por isso que eu vim em resgate. Foi por causa do amor de Deus. E quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez por nós, e Mateus fez bem essa ponte, né, em relação ao Novo Testamento, se você pensa que há algum motivo em si mesmo para Deus te salvar, você ainda não compreendeu o tamanho da graça e do amor de Deus, porque é só o amor de Deus, o único motivador, o que levou Deus a olhar para nós lá de cima, pecadores, totalmente depravados, caídos, mortos dos nossos delitos e pecado, e mesmo assim, por causa desse amor, Deus decidiu praticar o amor, vir nos salvar, mandando o seu único filho para nos salvar. Agora, mais do que isso, além do amor, ele diz que todos os povos estão em tuas mãos, a teus pés todos eles se prostram, e de ti recebem instrução. Deus é aquele então que não só salva o povo, nesse resgate histórico que Moisés está falando, o que aconteceu com o povo, não só salva o povo, mas ainda assim instrui o povo sobre como ele quer que o povo viva. Imagina que Deus libertasse o povo de Israel, aí o povo de Israel agora se vê no deserto, lá vagueando, depois está próximo de chegar a Canaã, mas já encontrou, né? Foi só com Josué que veio a conquista, está próximo ali, o povo fala: e agora? Porque lá a gente era escravo, lá a gente não tinha liberdade para adorar, lá a gente não tinha liberdade para viver mesmo em sociedade, em comunidade, a gente era escravo. Escravo não tem liberdade, a gente tinha que trabalhar, e quando a gente achava que tinha alguma coisa, o faraó só aumentava a nossa carga. E agora o que a gente faz?
Deus não disse assim, agora vai lá e cada um tenha boas intenções no coração e façam aquilo que vocês acharem, né? E quem fez isso desde o começo foi Caim, a descendência da serpente que faz isso. Mas a descendência da mulher, desde Gênesis 3, é aquela que obedece à ordem de Deus. E para isso, Deus então tem que instruir o povo. Moisés está lembrando, gente, que Deus faz isso para o seu povo. Quem que faz isso? Quem que chama um representante até o monte e recebe do próprio Deus, escrito ali pela mão de Deus, tábuas para mostrar a vontade, a lei de Deus para vocês? Quem que depois detalha isso em situações? Quem instrui o povo como Deus faz? Todos os outros povos ficam à mercê aí de pessoas que dizem ter alguma revelação de Deus, mas que na verdade estão enganando o povo. Quando Moisés está lembrando, vocês são um povo feliz, exclusivo realmente de Deus, bem-aventurados, porque vocês recebem do próprio Deus a vontade dele para vocês viverem. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam juntamente com as tribos de Israel. Aí nesse cântico, Moisés usa uma expressão, talvez você tenha, nas duas vezes que eu li, feito assim com a testa, uma coisa assim, né? Que é esse tal de Jesurum que aparece aí. Esse é um nome comum que é dado para Israel no Antigo Testamento, acontece só 3 vezes, acontece 2 vezes nesse cântico de Moisés, aqui no capítulo 5, depois lá no versículo 26, e ele faz essa ponte e deixa o meio para estas bênçãos, e com essa palavra ele faz essa transição deste louvor, deste poema que ele está escrevendo, e no meio ele deixa as bênçãos para as tribos. E isso vai acontecer também uma outra vez lá em Isaías 44, versículo 2. Depois, se você quiser conferir, leia lá. São as 3 vezes que aparece a palavra. E essa expressão, uma expressão que deriva de um termo original do hebraico, que nos remete à ética do povo, aquilo que o povo deveria ser como nação, uma vida de justiça, de santidade. Algumas traduções gostam de colocar o amado, Israel como o amado de Deus. Mas é mais do que o amado de Deus, né? É uma ideia que descreve como o povo deveria viver, eticamente falando, obedecendo os mandamentos dele. Então, quando Moisés utiliza essa palavra, ele está querendo dizer assim, ó, aquela lei que Deus deu, o que Deus espera é que vocês vivam essa lei. E essa seja a norma da ética, da moral desta nação. Por isso que ele vai usar esse termo, que é meio incomum realmente, só acontece essas 3 vezes no Antigo Testamento. Mas como é um termo debatível, justamente porque acontece só 3 vezes, e é difícil achar a raiz de que vem, então alguns tradutores preferiram deixar a palavra só como se fosse no hebraico mesmo, transliterado. E aí a gente fica lendo e fala assim, o que é Jesus? Fica uma coisa meio esquisita, mas é mais ou menos isso. Dá uma olhada lá no versículo 26 agora, e encerrando este poema, é aqui que nós vamos nos deter um pouco mais depois dessa introdução histórica que Moisés faz. Ele diz então assim no versículo 26: não há ninguém como o Deus de Jesurum. Percebe como parece que continua ali, né? Parece que as bênçãos, aquele crítico chato, sabe aquele crítico que quer fazer uma pegadinha, vai dizer assim, isso daí foi, sei lá, inserido depois, porque parece que quebra o texto. Mas o jeito dos judeus escreverem é diferente do nosso. Eles gostavam daquilo que é chamado de quiasma, né? De começar com um tema, mudar e depois voltar para aquele mesmo tema. Eles gostam disso daí. E eles fazem essas repetições de palavras no paralelismo justamente para a gente entender essa estrutura. Então ele começa com um louvor de agradecimento a Deus, terminando com esse Deus de Jesurum. Aí põe as bênçãos e depois ele resgata como se ele estivesse continuando no versículo 5. Não há ninguém como Deus de Jesurum. Não há ninguém como Deus. E agora Moisés vai mostrar 3 motivos pelos quais não há ninguém como este Deus. Ele é único. Agora, isso era importante para o povo naquela época, e isso é importante para a gente também, obviamente. Mas a gente tem que lembrar que o povo estava saindo do Egito, que era uma nação politeísta. Tinha Deus por tudo quanto é lado. Lá o sol era Deus, o Nilo era Deus, a fertilidade era um Deus da fertilidade, a rã era Deus, tinha um monte de Deus ali. O próprio faraó era um Deus. E aí Deus estava tirando eles desse povo politeísta e levando para Canaã. Só que os cananeus conseguiam ser mais politeístas ainda do que os egípcios. Agora imagine, nós estamos falando de um povo que 70 pessoas, que nem dá para chamar de um povo, dá para chamar, no meu condomínio lá onde eu moro, tem muito mais gente do que isso.
talvez na minha torre tem mais de 70 pessoas. Imagine, 70 pessoas, que é uma família, né, a família antiga dos nossos avós, tinham 15 filhos, quando eu reuni no Natal, dava 70 pessoas. É uma família grande, nem dá para chamar de povo direito, vai para o Egito. E lá, na escravidão, eles chegam a quase 2 milhões de pessoas. O povo foi formado, não foi formado com uma constituição, né, com todos aqueles poderes, com tudo que... Não, o povo foi formado no meio da escravidão. O povo foi forjado ali, numa escravidão, que se você começasse a pensar um pouco mais e começasse a fazer algumas coisas, aumentava o jugo do trabalho. Provavelmente eles receberam muita influência errada dos deuses, do pensamento, da cosmovisão egípcia, de todos aqueles deuses e tudo mais. E eles estavam indo para Canaã, onde também a coisa era assim. Moisés está dizendo, ó, lembra de uma coisa, por mais que os egípcios, os cananeus digam que há um monte de deuses assim, na verdade só existe um só Deus. É por isso que ele vai escrever Gênesis, para mostrar para eles isso, que há um Deus que criou todas as coisas. E aqui, encerrando todo esse Pentateuco, ele vai dizer que não há ninguém como esse Deus. Esse Deus é único. Por isso que Deus fez as 10 pragas do Egito. Deus poderia ter libertado o povo assim, numa primeira praga. Mas por que 10 pragas? Justamente para colocando por terra cada Deus principal dentro de Egito. Cada praga era um Deus caído. Cada praga, até que o último, Mateus leu, o filho do faraó, que era a próxima encarnação do Deus, foi o último Deus a cair. Então Deus estava enfrentando, ele estava em batalha ali com cada Deus egípcio, para mostrar que ó, não há Deus como o nosso Deus. E Moisés está lembrando um pouco nessa última bênção dele. Não há ninguém como o Deus de Jesus. Por que não há ninguém? Primeiro motivo, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. Essa expressão de um Deus que cavalga, não vou errar essa palavra, essa é uma palavra que você fala muitas vezes, você começa... o Deus que está aí cavalgando sobre as nuvens era muito comum na mitologia daquela época, no pensamento daquela época. Eles falavam assim, de um Deus sempre representado, né, por um cavaleiro que está cavalgando sobre as nuvens, porque dá uma ideia de majestade. Agora, em nenhuma outra mitologia, nenhuma outra cosmovisão daquela época, nenhuma outra crença daquela época, esse Deus que cavalga sobre as nuvens, chega uma hora e 10 para essa terra. É sempre um Deus que está lá em cima, longe, inatingível, um Deus totalmente transcendente ali. Moisés está dizendo, esse Deus é aquele que veio em socorro ao povo. Ele veio das nuvens, mas não ficou lá em cima, ele veio até essa terra para socorrer vocês. Esse termo, né, lembra quando sempre quando a gente fala sobre as funções do homem e da mulher, tem gente que fala assim, né, quando, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Moisés escreve lá que a mulher foi feita para auxiliar e corresponder o homem, não para ser uma auxiliadora idônea. E aí tem mulher que não gosta desse auxílio, né, e fala assim, isso daí rebaixa a mulher e tudo mais. E a gente já falou várias vezes aqui que esse termo, além de ser usado para a mulher ali, no restante do Antigo Testamento só é usado para Deus. Para nenhuma outra ocasião é usado. E é justamente o termo que aparece aqui, quando diz que Deus é aquele que cavalga os céus para ajudá-lo, para vir em auxílio do seu povo. A mesma função que a mulher deveria exercer ali para o seu marido, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, é o que Deus faz. Quando o povo está em maus lençóis, quando o povo está assim, Mateus disse, né, sem possibilidade de sair por si só daquela escravidão, Deus olha, por causa da aliança que fez, como ele deixa claro para o povo, com Abraão, com Isaac, com Jacó, por causa daquela promessa que ele fez, ele vai lá e faz aquilo que o povo não conseguiria fazer por si só. Ele vem em auxílio, ele vem ajudar, ele vem socorrer. Deus é o Deus que liberta. Deus é o Deus que faz aquilo que é impossível para nós. Nós olhamos para o Novo Testamento, não é à toa que Paulo usa aquela famosa expressão, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo podia dizer assim, ó, a gente só estava em coma, a gente estava dormindo, a gente estava numa síncrope, a gente estava assim, meio fraquinho, porque em todos esses casos uma pessoa se recupera por si só, mas o morto não. O morto não pode chegar e falar assim, quer saber? Vou voltar a viver. Cansei de ficar morto. Já estou cheirando meio mal. Passou um pouco do tempo. Eu vou voltar a viver. E aí, lá no versículo 4, Paulo vai falar, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida. Ele fez aquilo que a gente não poderia fazer. Nós estamos mortos. Tenta chegar para o morto um dia, você não vai fazer isso no meu vida, vão te tirar lá, você vai ser preso. Sei lá. Mas tem que falar assim, ó, vai, levanta, vai, vem. Você está falando que está morto. Ele não vai dizer, ele está morto. A não ser que Deus dê vida a essa pessoa. Um episódio que eu acho interessante é a ressurreição de Lázaro.
Porque se Deus não tivesse feito um milagre antes, Lázaro nunca poderia ter respondido a Jesus Cristo. Então quando Jesus fala assim, Lázaro, sai para fora, Lázaro, vem para cá. O que Lázaro faz? Ele sai, mas ele só saiu porque Deus tinha ressuscitado ele lá dentro. Imagina se não tivesse acontecido a ressurreição. Sai para fora. A mesma coisa o povo saiu do Egito. Quando Moisés está lá diante do Mar Vermelho, é muito interessante, quando Moisés está lá desesperado, Deus fala assim para ele, o que você está consultando ali? Diga para o povo que marche. Eu já fiz minha parte, agora só sai do Egito. Você não tirei você do Egito, agora vai, marcha, abre o mar aí, passa por ele. Agora o povo só conseguiu sair porque Deus fez por eles aquilo que só Deus poderia fazer. Então Deus vivifica o ser humano, para que aí assim então o ser humano possa responder em fé às exigências que Deus dá. Mas antes de poder responder em fé, Deus traz vida para aquele que estava morto. Deus é aquele que vem então em nosso auxílio, no nosso refúgio. Versículo 27 então vai enfatizar isso. Deus eterno é o seu refúgio. Para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo, destrua-os. Ou seja, o segundo motivo, então, o primeiro é o fato de Deus vir em auxílio do seu povo. E Moisés está dizendo, é por isso que não há Deus como o nosso Deus, não há Deus como esse Deus de Israel. E o segundo motivo é porque esse Deus, então, a palavra usada aqui é uma morada segura, esse refúgio. Sabe, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas sabe quando vocês estão numa viagem e as coisas começam tudo a dar errado? Eu lembro que tem uma viagem que a gente fez ali, né? Aí uma criança começou a ficar doente, quando outra melhorou, outra ficou ruim, começou a pintar, aí foi pra praia, só chovia. Foi aquela viagem que você fala assim, ó, eu não vejo a hora de estar na minha casa, na minha cama, tomando meu cappuccino quentinho, sabe assim, acolhido, sabe aquele lugar de refúgio? Porque você está num lugar que você não conhece, tem que ir para o hospital, você não sabe nem onde fica o hospital, você não sabe se o seu plano cobre, se não cobre, onde você vai, quem que vai te levar, você está num lugar assim, você fala assim, não vejo a hora de chegar para aquele lugar em que eu me sinto seguro, acolhido, que eu sei das coisas, eu sei aqui onde estão as coisas, eu estou em casa, na minha cama, lá com os meus, parece que as crianças estão dando melhorada quando chegam em casa, né? Volta para o seu habitat, volta para aquele lar seguro e tranquilo. Deus, então, é este lugar seguro para o seu povo. Deus é aquele que, diante de tantas tribulações, se apresenta como aquele aconchego, como aquele lugar que nos dá tanta segurança. Parece que a gente chegou no lugar onde a gente sempre queria estar. Deus não só tira, então, o povo do Egito e deixa eles a mercê, mas Deus tira o povo do Egito e dá um abrigo, um acolhimento. Moisés, então, aqui lembra que o Deus eterno é o seu refúgio. Para segurá-lo estão os braços eternos. Aqueles que já tiveram filhinhos aqui pequenininhos vão lembrar disso, né? A gente, quando tem filho assim, você quer logicamente ensinar, que você faça isso, ensinar seu filho ali a dormir no caminho, no berço, né? Onde ele vai dormir e tudo mais. Mas quando ele é pequenininho, perceba que interessante, você coloca ele para dormir, é um processo, ele vai aprendendo ali isso daí. Tá? E nesse processo ele ainda é muito pequenininho. Quando você pega ele no colo, parece assim que ele não quer sair, porque ele sente aquele aconchego que tinha na barriga, aquele mesmo cheiro, aquele mesmo quentinho ali que tinha na barriga, e parece que ele está assim, ó, não me tira daqui, parece que olha a carinha dele e fala assim, não me tira desse braço, nunca mais desse colo, eu quero ficar aqui para sempre, né? E tem as mães que falam assim, tudo bem, aí compra o sling e fica com o filho um tempão ali, né? Tudo bem fazer isso, tá? Tudo bem, mas é justamente porque o filho gosta daquele aconchego desses braços. O que Deus está dizendo é que esses braços eternos estão aí para nos segurar, para nos dar aconchego, para nos dar refúgio. Deus, então, não é que Ele só te salva, mas faz aquilo que só Ele pode fazer por nós, e agora você vive aí neste mundo de aflições, e Ele fala assim, no mundo tereis aflições, vai lá e se vira. Não, no mundo tereis aflições, mas eu sou este lugar seguro, este aconchego. Eu sou aquele que vai te dar esta segurança que ninguém mais pode te dar. E por isso, não há Deus como o Deus de Jesus. Em terceiro lugar, versículo 28, somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Moisés, lembrando então, historicamente, o que Deus fez, Deus tirou
livrou o povo, fez aquilo que só Deus poderia fazer por eles. Por mais uma rebelião, uma revolução que eles fizessem, eles nunca conseguiriam sair do Egito, eles não tinham armas, não tinham nada, o Egito tinha um exército enorme, eles nunca conseguiriam fazer nada para sair ali do Egito, a não ser que Deus realmente fizesse aquilo que só Deus poderia fazer. Deus libertou, Deus veio em auxílio do povo. Além disso, Deus os conduz em segurança daquele aconchego e os leva finalmente à terra prometida. Cumpre a promessa que ele fez. Nesta relembrança de Moisés do que Deus fez para o povo, ele está dizendo: não há Deus como o nosso Deus. Do mesmo jeito, como acontece conosco, nós também estamos indo para uma pátria. Aliás, se você olhar para Hebreus capítulo 11, dá uma olhada lá. Espero que esse seja o seu desejo, esta sua pátria. Hebreus capítulo 11, no versículo 12. Diz assim, eu vou ler rapidamente aqui, se você quiser acompanhar. Hebreus capítulo 11, versículo 12. Assim, daquele homem já sem vitalidade, Abraão, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Você já teve aquela sensação de que parece que eu não sou desse lugar, eu não me encaixo nesse mundo? Não sei, você conversa com o pessoal, você vê a sociedade como está, você vê tudo e fala assim: os meus valores são muito diferentes daqui, eu parece que eu não me encaixo nesse lugar. E é exatamente isso, ainda bem que você não se encaixa, porque nós estamos aguardando uma cidade que aí sim será o nosso lar, uma pátria que aí sim será o nosso lar. Nós estamos aguardando uma Canaã, uma terra, nós estamos aguardando uma coisa muito melhor, uma pátria celestial. E o que o texto de Hebreus diz é que mesmo esse pessoal aqui, tendo a terra prometida em si, nem assim achavam que a terra prometida era um fim em si mesmo. Mas ainda assim, mesmo com a terra prometida, eles aguardavam algo superior que ainda estava por vir, uma morada eterna realmente. Deus é aquele que nos pode então conduzir em segurança para esta morada eterna. Deus então é aquele que vem em nosso auxílio e faz por nós aquilo que só Ele pode fazer. Depois de vir em nosso auxílio, nos salvar, nos libertar, Deus é aquele então que nos traz em segurança, aquele refúgio seguro, firme, sólido, que nos dá um aconchego. E Deus é aquele então que garante que um dia estaremos todo sempre com Ele nessa pátria celestial que tanto aguardamos. Olha qual vai ser então a conclusão no versículo 29. Diante disso, Moisés olha para o povo e faz uma pergunta. Uma afirmação, depois uma pergunta. Como você é feliz, Israel? Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Como você é feliz, Israel? Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Agora você pode imaginar que no meio daqueles 2 milhões de pessoas saindo ali do Egito, tivesse muitos problemas. A gente não imagina que era tudo aquele mar de rosas. Talvez tivesse famílias passando por crises conjugais, talvez filhos pensando em se rebelar contra os seus pais, porque pecado é pecado. Pecado sempre existiu desde eles 3. Talvez pessoas ali duvidando do que ia acontecer, que há muitos mesmo tendo crises existenciais de fé em relação se Deus poderia ou não libertar. Talvez pessoas com problema com o vizinho, relacionamento, eu não aguento mais esse cara aqui trabalhando do meu lado na escravidão, querendo libertar dele logo. Enfim, problemas que as pessoas passam ali. Talvez pessoas muito tristes por aquela situação. Talvez gente que acabou de perder um ente querido e fala assim: se a libertação viesse um mês antes, ele iria comigo. Problemas que acontecem, que a gente passa também. Mas Moisés olha, parece dar um passo para trás e olha o quadro todo e fala assim: se vocês se prenderem a esses probleminhas, essas coisas que acontecem, vocês não vão ver o quadro todo, vocês estão sendo salvos por Deus. Que Deus faz isso para o seu povo. Que Deus dessas nações faz uma coisa dessa.
Do mesmo jeito, quando nós nos prendemos às situações, as coisas que acontecem na vida, e eu não estou aqui diminuindo qualquer tipo de problema que a gente passa, porque os problemas são reais e precisam ser colocados diante de Deus e tratados diante de Deus, isso deve ser feito, eu não estou minimizando, mas quando a gente foca tanto a nossa atenção em problemas corriqueiros do dia a dia, a gente esquece de dar aquele passo para trás e dizer assim, opa, eu sou salvo. Eu fui salvo por Deus. Como eu sou feliz. Quem é feliz como o povo de Deus? Que é salvo por Deus? Que Deus veio e fez aquilo que só Ele poderia fazer por nós, dando Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos salvar? Que depois nos leva seguro para um lugar de aconchego, onde a gente encontra realmente a paz em nossos corações, mesmo diante de tantos problemas, e ainda por cima nos garante de que quando chegarmos lá na eternidade ainda seremos salvos, e a nossa morada está guardada, segura com Ele para todo sempre. Quando a gente olha, dá um passo para trás e olha para esse quadro todo, a gente pensa, eu tenho um problema? Claro que eu tenho um problema. Mas não é esse problema que vai me tirar esta realidade, esta verdade, de que quem é feliz, quem pode dizer que é feliz como o povo de Deus? Como você é feliz, Israel? Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador, e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Lembre daquilo que Deus fez por você. Lembre daquilo que Deus fez. Lembra que Deus te salvou, lembra que Deus te levou para um lugar seguro, que Deus te garante a sua entrada no reino celestial, porque é Ele que é o nosso penhor, a nossa garantia da nossa redenção futura. Lembre de tudo isso. E aí faça a pergunta para você, mas quem é feliz como eu sou? Quem tem motivos para ser feliz desse jeito? Eu queria terminar fazendo duas aplicações rápidas para a gente. A primeira é se talvez você está aqui e não tem certeza da sua salvação. E aí eu vou dizer para você que se você não tem certeza da sua salvação, você continua com essa dúvida na cabeça. Como encontrar a felicidade, mesmo diante de tantos problemas, mesmo no mundo que a gente vive, mesmo diante de tanto desespero, mesmo diante de tantas aflições que eu passo aqui, como que eu vou encontrar essa paz, essa felicidade que esse pessoal está dizendo aí? Onde encontra isso? Só na salvação que há em Cristo Jesus. E parece que quando Cristo nos salva, e talvez vocês vão lembrar do momento que isso aconteceu com vocês. Os problemas não passam. Deus não vem aqui e fala assim, agora acabou, você não vai ter mais problemas nessa terra, fica tranquilo. Aliás, no deserto os problemas continuaram, quando eles conquistaram a terra de Canaã, os problemas continuaram, quando veio a época dos juízos, os problemas continuaram, vai até ser gravado quando continuar, os problemas vão sempre aí continuando. Quando veio a igreja, os problemas continuaram, teve perseguições, teve mortes, teve momentos de crise na igreja, teve momentos de brigas internas, brigas externas. Os problemas continuam, problemas particulares, crises existenciais, tudo isso acontece, problemas de relacionamento, esses problemas acontecem. Mas mesmo diante de tudo isso, você só vai conseguir dar um passo para trás e enxergar o quadro todo, quando você entender que é a salvação que nos traz essa felicidade, que nos faz ser um povo diferente de qualquer outro povo aqui nessa terra. Nos dá um motivo para sermos felizes a despeito de tudo isso que nós passamos. Então, o que eu quero fazer, te convidar, e eu espero que Deus faça isso, te vivifique, para que você possa responder, então, em fé a este chamado de crer em Cristo como seu Salvador, de se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Deus. E diante disso, você vai, quem passou por isso sabe, né? Vem uma felicidade no coração, assim, algo inexplicável que passa com a gente, de enxergar as coisas de maneira diferente, porque agora nós temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Agora, talvez você está aqui, eu creio que a maioria que está aqui reunido é salva, e já crê em Cristo. Dá uma lida no Salmo 34, versículo 8, eu quero terminar com esse texto do Salmo 34, versículo 8. Um salmo bem conhecido, esse texto. Salmo 34 e 8. Vão ser repetidas duas palavras que Moisés utiliza ali. Tanto esse refúgio, essa habitação segura que é o nosso Deus, como essa felicidade que isso promove em nossas vidas. Porque é muito fácil nós, diante de tantos problemas, esquecermos desse quadro todo, daquilo que Deus fez por nós, e focarmos em
coisinhas pequenas, e isso minar a nossa alegria. Tirar aquele contentamento, aquela felicidade por sermos salvos, por termos a nossa morada eterna garantida. E aí vem o salmista e diz então assim para a gente: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom. E aí vocês vão provar, nós provaremos, como é feliz o homem que se refugia em Deus. Que Deus nos abençoe e nos capacite a viver essas verdades. Amém?